Bom dia a todos. Então, hoje, excepcionalmente, eu não vou conseguir fazer ao vivo a apresentação junto com vocês. Então, eu vou colocar Já estou gravando previamente a aula, vou subir o link para vocês poderem trabalhar com calma com as atividades, tá? Essa semana eu abro o laboratório. A gente vai ter agora uma sequência de laboratórios no final do dia, né? E aí eu vou abrir o laboratório, vou fazer uma pequena apresentação no finalzinho da aula, como é que o laboratório funciona, a gente vai usar um software diferente, como a gente vai migrar de software. Hoje eu vou deixar esse laboratório aberto durante mais tempo, mas é um laboratório relativamente tranquilo da gente fazer, tá? A gente vai continuar usando o simulador, agora um simulador baseado em C, baseado no Windows, né? Então existe um port do FreeRTOS trabalhando em cima do Windows. Então ele cria processos para simular as tasks, tem toda uma estrutura bem legalzinha e funciona tranquilamente. Vai usar o Visual Studio, a Community Edition, então 100% gratuito, sem dor de cabeça para instalar. Qualquer problema que aconteça, obviamente, entre em contato comigo para a gente bater um papo. Então, especificamente na aula, né, entrando no assunto, ou melhor, relembrando um pouquinho do assunto, a gente passou uma semana sem aula, né? Então, vamos pegar a revisão do que a gente viu na semana passada, que foi relativamente tranquilo. A gente fez uma primeira introdução do sistema operacional, né, do FreeRTOS. Então, ficou uma abordagem legal para a gente apresentar. E o que é o conjunto, o core do FreeRTOS? São esses 6, 7 arquivos aqui, né, que a gente já havia comentado. O tasks e os lists, eles são obrigatórios. Eu utilizo a implementação de listas que ele faz aqui nesse list.c para armazenar as próprias tarefas, para armazenar uma série de objetos internos do sistema operacional, do RTOS. E as tarefas em si, porque sem ela a gente não tem informação de manipulação de tarefa, não dá para fazer muita coisa com o FreeRTOS. Quase sempre o kill é obrigatório. Então, se você está trabalhando com um sistema que está exigindo um FreeRTOS, então se você tem um sistema que ele exige que você use um FreeRTOS, tenha necessidade de uso, provavelmente as filas começam a ficar interessantes, tá? A gente acaba tendo necessidades delas também. Então a gente pode ter necessidade de uso de um sistema operacional por duas questões, não especificamente de tempo real, mas por duas questões aqui que disparariam, né? A primeira é facilidade para organizar as tarefas. Tá aqui. Então, como é que eu crio, deleto, como é que elas se comunicam, não, mas como é que eu crio, como é que eu deleto, como é que eu gerencio, como é que eu estruturo o tempo de execução. Tem uma série de questões que a gente vai comentar especificamente hoje, mas essa é uma das necessidades. A segunda necessidade que a gente vai comentar em breve são as filas, né? Como é que as tarefas se comunicam, como é que eu protejo o recurso. Então, normalmente essas são as duas questões mais críticas para a gente. Quando a gente está falando ainda de tempo real, a gente tem uma questão de sincronia de tarefas. Parte dessa sincronia a gente obtém através de tarefas que estão lá na própria task.c. Parte delas a gente pode implementar através dos timers. Então, os timers vão trazer para a gente a implementação de dispositivos como se fossem interrupções de timer. Tá? Então, ele me provê um software timer que é de certo modo baseado em interrupção. Então, é uma estrutura bem tranquila de trabalhar, bastante interessante. E cada um desses aqui vai acabar sendo uma aula, né? Depois a gente vai passar para os event groups, a gente vai comentar também deles. É uma maneira de sinalizar informações e eles têm alguns truques legais, que eu consigo fazer mapas de eventos e aguardar sequência de ações, aguardar estado de sistema. Então, se você quiser fazer uma máquina de estado um pouquinho mais complexa, um ajuste nesse sentido de entender os eventos que estão acontecendo e monitorar todo mundo, o Event Groups.c é uma outra funcionalidade que a gente implementa. Como a gente comentou, as coroutinas a gente basicamente não utiliza. Elas servem para reduzir o consumo de memória das tarefas, mas a gente acaba perdendo algumas vantagens da tarefa. Além disso, elas não são, tá aqui marcado, não são and are therefore not maintained to the same level. Ou seja, elas não são mantidas, elas não são
continuamente atualizadas no mesmo nível que o resto do sistema é atualizado. A gente discutiu um pouquinho na aula passada por que isso acontece, não há tanta necessidade, hoje a gente já consegue pagar o custo sem ter uma complicação muito grande das tasks, e isso resolve a maioria dos nossos problemas. Esse é o primeiro conceito que a gente passou. O que é o FreeRTOS? Como é que ele é montado? E aqui está um resuminho contando a história do que ele tem de vantagens que a gente consegue utilizar. A segunda coisa que a gente viu na aula passada, um pouco mais em detalhe já, é a estrutura de memória. A gente viu que para o agendamento dinâmico, existe a partir da versão. Eu me esqueci de confirmar, mas se eu não me engano, é a partir da versão 10 do FreeRTOS, não tenho certeza se é da 9 ou da 10. Eu consigo fazer o meu sistema inteirinho estático. O que é legal, vale a pena em várias situações você caminhar para um sistema 100% estático para você não ter possíveis problemas com o advento de alocação dinâmica de memória. Mas antes disso, então, versões mais antigas e até mesmo por uma certa comodidade, a gente consegue utilizar as alocações dinâmicas para a maioria dos processos, para a maioria das atividades do FreeRTOS. Então, quase todos os objetos que o FreeRTOS cria, tarefa, filas, multexes, semáforos, tudo isso ele vai utilizar, de certo modo, um pouquinho da heap para poder fazer a criação desses objetos. E ele vai utilizar, então, o malloc e o free. Mas não o malloc e o free qualquer. Ele vai usar o dele, o que ele vai prover. Porque existe uma série de questões, principalmente a questão de segurança entre threads, entre tarefas, entre processos. Como é que eu faço que o malloc e o free seja seguro de ser utilizado num ambiente que há troca de contexto, num ambiente que eu tenho várias tarefas sendo executadas, né? E aí tem esses modelos. A gente viu 5 grandes modelos, que é o que ele apresenta pra gente, né? Eu vou passar bem rapidinho, mas o resumo, né? O modelo 1, eu consigo alocar, mas eu não consigo deletar. O modelo 2, eu consigo alocar e deletar, mas os espaços ficam fragmentados. O modelo 3, eu simplesmente chamo o malloc e o free originais. O modelo 4, eu consigo alocar e deletar, e os espaços voltam a reunir. Então, se eu deletar 2 espaços contínuos, ele volta a criar um espaço grandão. E o modelo 5 é a mesma coisa que o modelo 4, só que ele me permite mais de uma posição de memória. Eu não preciso de um vetor único para poder fazer armazenamento disso. Aqui está a representação desses caras, né? Então eu consigo adicionar na heap 1. Na heap 2 a gente consegue deletar um bloco. Na heap 3 ele chama o malloc free original, só que ele empacota isso, né? O wraps, aqui, ele empacota isso para garantia de segurança no uso entre threads. O heap 4 eu vou adicionando, ele vai quebrando os espaços. Na hora que eu retire, esse é o grande truque, na hora que eu retiro, ao invés de eu terminar com 3 espaços, eu termino, na verdade, com um único espaço. Ele empacotou todo mundo junto. E o 5 é a mesma coisa, mas quando eu tenho várias regiões de memória que eu preciso implementar. O projeto que a gente vai abrir no Word, no Windows, né? Inclusive ele trabalha com a heap 5. Eu não cheguei a dar uma olhada em detalhes o motivo disso, às vezes só para testar as capacidades do sistema, mas ele trabalha dessa maneira. A gente comentou no finalzinho quanto de heap a gente precisa, né? A primeira ideia que eu falei para vocês, olha, chuta um valor inicial e depois você mede o quanto realmente você utilizou. Ah, mas mesmo assim eu preciso dar um valor inicial. Quem que usa a memória para falar qual que é o valor? Qualquer coisa que você use do FreeRTOS, ele vai usar a memória. Então, task, fila, semáforo agora. Eu acho que faltou um E aqui. Um ES. E Event Group, qualquer coisa que você vai criar, ele vai implementar, ele vai gastar memória. Então é bom a gente ter uma noção inicial. A gente vai pegando isso um pouquinho com o tempo. Além disso, quantas funções a tua função, o teu processo chama? Porque cada vez que você chama uma função, ele vai alocando região de espaço para permitir que aquele cara consiga como é que chama? Que ele consiga salvar aquelas informações no stack. Então, o que ele faz é ir alocando espaços
para na hora que voltar daquela chamada de função, ele executar a função anterior. Então, você está... Eu só... Sumiu aqui. Você está na função A, que é o teu processo principal. Ele foi lá, chamou o B, só que em que momento que ele chamou? Na hora que ele faz esse chamamento, ele vem aqui na stack e salva as informações sobre onde ele parou do processo A. Se o processo B, não o processo, tá, a função, se a função B chama uma outra função C, ele vai salvar a informação aqui de onde ele estava no B antes de chamar o C. Se o C chama uma quarta função D, ele vai vir aqui e vai chamar a função C. Na hora que o D terminou de executar, então na hora que ele acabou de executar, ele volta, ele fala, peraí, para onde eu volto? Em que posição que eu volto? Ele vem aqui na minha stack e pega essa informação. Na hora que ele vai voltar para o B, ele é a mesma coisa, pega essa informação. Na hora que ele vai voltar para o A, ele pega essa informação. Então isso ele gasta espaço de stack. Então quanto mais chamada de função você coloca, ele vai consumir a pilha da stack. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, tá? Com o tempo a gente começa a pegar. E depende também do sistema que você está do processador que você está utilizando, se ele separa blocos de 8 bits, de 8 bits, né, de 1 byte, 2 bytes ou 4 bytes, se é alinhado, se não é alinhado. Que às vezes você cria um objeto de 1 byte, um char, mas ele guarda 4 bytes, sendo por exemplo uma plataforma 32 bits alinhadas. Então a gente tem algumas questões que não é. Que a gente tem que olhar mais a fundo a placa. Na dúvida, pega um exemplo, pega um demo, vê o tanto que o cara utiliza de memória e parte dali inicialmente. Então, tasks, né? O que a gente veio realmente fazer? Aqui a gente tem a primeira grande vantagem do sistema. E é mais ou menos quando a gente sacou que utilizar, isso há umas 6 aulas atrás, que se eu conseguir utilizar um ponteiro de função para organizar, na verdade, se eu conseguir utilizar um vetor com vários endereços, que esses endereços apontam para as minhas funções originais, eu consigo reorganizar a execução daquelas funções. Eu consigo passar alguém na frente, eu consigo passar alguém para trás, eu consigo dar prioridade, eu consigo ajustar tempo. Essa é a grande vantagem, tá? Só que o que a gente fez na primeira parte do curso, literalmente na primeira parte, nas primeiras 7, 8 aulas, né, das 16, a gente construiu o SO. Então, a gente construiu a fila de processos, a gente construiu como é a assinatura do processo, o que ele recebe de parâmetro, o que ele devolve, como que ele devolve, se ele quer reexecutar, se ele não quer reexecutar. A gente criou o modelo e a gente veio implementando parte a parte para entender realmente como é que funciona. Já comentei com vocês, não vale a pena usar aquilo. Tá? O modelo que eu apresentei para vocês é muito simples e tem uma série de problemas, tá? Mas ele é ótimo para a gente entender o funcionamento. O que a gente vai fazer agora? A gente sabe como funciona um motor. A gente já viu o kernel, que a gente viu na primeira parte. É assim que o kernel funciona. Beleza, se é assim que ele funciona, os outros funcionam de maneiras parecidas. Então, qual que é a diferença de um motor 8 válvulas e 16 válvulas? De grosso, o DNA deles é o quê? 90% parecido. Um faz exaustão e admissão e faz controle fino desses processos. O outro também faz exaustão e admissão de gases. Só que ele não tem tanto controle fino, porque algumas coisas estão semi-automatizadas para ele não precisar controlar tantas válvulas. Então você tem vantagens em um, você tem vantagens em outro, né? Qual que é a diferença do funcionamento de um motor se eu colocar um carburador ou se eu colocar uma injeção eletrônica? É praticamente o mesmo. O controle de quando eu disparo a faísca para ter mais ou menos potência, mais ou menos consumo, mais ou menos eficiência, ele é alterado. Mas o ciclo de funcionamento, o processo é exatamente o mesmo. Então, como a gente gerenciava as tarefas na primeira parte da disciplina é a mesma ideia que o Ferritoso vai utilizar. Então quer dizer que ele faz igual? Nem de perto. Tá? Nem de perto. Por quê?
Aqui a gente parte para um sistema preemptivo. Então ele tem uma troca de contexto baseada em interrupção, onde ele pausa um determinado processo, salva as informações e parte para outro cara. Depois ele volta e executa. A ideia continua sendo a mesma, a implementação é um pouquinho diferente. Então a gente não precisa, mas vai ser legal que a gente vai começar a ver os termos, a gente vai ver a funcionalidade do que o FreeRTOS nos entrega, ou de qualquer sistema operacional que vocês começarem a olhar a partir de agora, vocês vão olhar aquela funcionalidade e falar: eu sei qual que é a ideia por detrás disso e eu entendo como o cara deve ter implementado. A ponto de você ir lá abrir o código e falar: beleza, é isso mesmo, eu estava desconfiando que funciona assim. Às vezes vai ter uma diferençazinha, mas pela diferença de funcionalidade você consegue até sacar onde que o cara mudou no código para poder trabalhar. Então, as tasks, mais ou menos do mesmo jeito que a gente já viu, elas são um programa independente. Aqui ainda mais, tá? Então as tasks realmente funcionam como se fosse um programa completamente isolado. O que ela vai ter? Então, ela vai ter a entrada. Normalmente ela vai ser um loop infinito. E usually never returns, tá? Em sistemas embarcados é muito comum que a gente suba a funcionalidade, ponha para rodar e nunca mais desligue aquilo ali, né? A gente tem hoje sistemas eletrônicos baseados com microprocessadores baseados em software que estão há 10, 15, 20 anos funcionando sem serem pausados, sem serem desligados. Então, quando a gente está trabalhando com sistemas embarcados, é comum que a concepção dele a gente cria para ele nunca parar. A ideia é: põe para rodar e manda bala. Toca esse cara o máximo que a gente conseguir. E no caso se a task ainda assim precisar terminar, é nossa responsabilidade arrancar do kernel. Então o RTOS não faz isso sozinho, a gente tem que tirar isso daí. Qual que é o protótipo da tarefa? Ou seja, qual que é a cara da tarefa? Void task function, void asterisco, ou seja, um ponteiro para a void. Lembra lá o driver? E aí algumas pessoas às vezes perguntam para mim: mas Rodrigo, se o driver a gente não usa tanto, que as últimas aulas que a gente teve da primeira parte, se não é tão comum, cada um faz diferente, por que você gasta um tempo com isso? Justamente para a gente aprender o conceito de ponteiro para void, que eu achei que era mais fácil segurar o ponteiro para void e explicar a questão de conseguir passar qualquer coisa usando ele, explicar ele em driver, do que explicar o conceito de tarefa lá no começo e já explicar isso junto. Então, a gente foi um pouquinho mais devagar. Mas aqui ele retorna. Então, eu tenho uma tarefa que vai ser chamada, vai ser executada. Eu posso passar parâmetros para ela, mas eu não sei qual que é o parâmetro que ela vai receber antes de realmente executar aquele procedimento. Então, é assim que ela vai funcionar. O esqueleto da task é muito simples, tá? Void, nome da função, void asterisco p, não precisa ser pv parameters, pode ser qualquer nome, e o for ponto e vírgula. Né? Eu até brinco com o pessoal que eu gosto de colocar aqui e escrever, né? Forever. Então eu vou ficar preso nesse cara e vou simplesmente rodar o código que está lá dentro. Por causa disso, a gente tem 3 regiões de códigos bem definidas, tá? A gente tem uma região que a gente pode chamar de inicialização do processo. A gente tem uma região que é o código em si. E a gente tem uma região que seria a finalização daquele processo. Boa parte não chega aqui, tá? Boa parte a gente programa para não chegar depois do loop infinito. Mas como é que a gente pode organizar? Às vezes você precisa dar valores iniciais para as variáveis, fazer uma série de coisas. Então o init você coloca aqui. É muito comum. Aí você coloca o restante do código. E quais ocasiões que a gente vai chegar aqui no final, Rodrigo? Depende, tá? Uma das coisas que é comum, aqui no meio, se por acaso você teve um problema. Então, por algum motivo, você estava tentando acessar um driver, você estava tentando fazer alguma coisa e você percebeu que deu um problema. O que você pode fazer? Você chama um break, cai fora do loop infinito e você vai cair aqui. Caindo nessa região, você coloca um código para que é o que a gente chama de fail safe.
Então, ele não é fail-proof, ele não é a prova de falhas. Por quê? Porque você chegou aqui, deu problema, tá? O código em si é complicado para a gente garantir que não tenha problemas. A gente consegue fazer isso, existem ferramentas que nos ajudam nisso. Mas na hora que você pensa na correlação entre o software, que na maioria das vezes você não tem 100% de certeza do funcionamento, mas o hardware, que você também não tem 100% de certeza do funcionamento, apesar de ser muito mais difícil de ter problema de hardware, tipo assim, o projetista da CPU fez uma cagada e tem um erro de funcionamento. E você tem uma terceira parte ainda, que é a questão de o teu sistema ele pode dar problema dinâmico. Então, você pode estar fazendo um controle de um motor grande, 250 cavalos. Aquilo gera um campo eletromagnético gigantesco. Se o teu equipamento físico não estiver bem protegido, as linhas de campo magnético que passam pelo teu circuito podem mudar algum dos bits. Pode mudar o valor de alguma das trilhas, por indução eletromagnética, por exemplo. Tem outras coisas que também podem gerar esse erro. Mas então, assim, os erros eles podem acontecer. Se acontecer um erro, algum problema, você identificar e der um break, na hora que você chega aqui embaixo, você fala, meu amigo, já foi pro buraco. Essa tarefa já era. Beleza, como é que eu falho em modo seguro? Então você fala, se isso aqui isso aqui é uma prensa hidráulica, tá? É uma prensa hidráulica para corte de chapa. Eu tô fazendo corte de chapa metálica. Olha, deu algum problema. O que você faz? Desliga a energia das partes que possam ter contato de choque, alguma coisa. Liga imediatamente o sistema de emergência. Avisa todo mundo que ali deu um problema e retrai a chapa de corte. Né? Para quê? Porque se der um problema, eu não quero que aquilo fique esmagando o que porventura ele esteja esmagando. Eu quero voltar para a condição mais segura possível. Em alguns processos é melhor parar do jeito que está. Em alguns processos é melhor continuar e finalizar. E tem processos que é melhor você retorna do ponto onde você está. Então vai depender, obviamente, do processo de como o sistema é organizado. Mas você pode falhar de modo seguro. Tá? Várias normas permitem. Algumas normas não permitem que você falhe. Você tem que ter um sistema que, pelo menos, tudo que você conseguiu vislumbrar, você evitou problema. E algumas falam o seguinte, olha, eu sei que não vai ter condição, então assim, se acontecer um erro, se você falhar de modo seguro, pra gente tá satisfeito. A norma aceita isso. Então esse seria o lugar ideal pra gente colocar esse tipo de estrutura. A segunda questão é se você tem uma tarefa que é ou totalmente ou é semi-dinâmica. O que eu tô querendo dizer com isso? É uma tarefa que ela vai ser inserida por alguém, ela vai executar a sua atividade uma vez e vai cair fora do pool de processos, ou ela vai executar várias vezes e depois ela cai fora, tá? Eu posso tirar essa tarefa e uma das maneiras de tirar, eu tenho que, de certo modo, sair do loop infinito, eu posso dar um break e aqui na mesma região de failsafe, ele faz todos os tratamentos corretos para desligar aquela tarefa dependendo da situação que aconteceu. Então, essas são as 3 regiões que a gente tem: antes, durante e depois. Se você for mapear isso, por exemplo, com o Arduino, essa função 1 é onde o cara coloca o setup. Então, na verdade, a funçãozinha setup, ela está aqui antes do loop infinito. A função loop, ela está aqui dentro do loop infinito. E ele não tem o equivalente, que seria a posição 3. Tá? Pensando isso para um processo único. Mas essa é a cara dos processos, essa é a cara das tarefas que a gente vai criar daqui para frente. E cada uma delas funciona, pelo menos até o momento, como se fosse um programa completamente diferente. Você criou 4 tarefas, as 4 vão rodar como se fossem 4 computadores rodando 4 atividades diferentes, tá? Não tem como o que a gente aprendeu até agora, não tem como saber se ela é a única ou se tem mais gente no universo, tá?
ela está rodando, para ela é o universo. Ela não tem informação externa nenhuma nesse momento. Para criar a tarefa, eu preciso passar informações. A primeira informação é óbvia que a gente bota aqui, né? Qual que é o nome da tarefa? Então eu vou passar um ponteiro de função, que basicamente vai ser o nome da função que eu criei. Além disso, eu preciso passar também os parâmetros. Olha, não era para cortar, não. Aqui, ó. Os parâmetros. O que você quer, quando ela começar a executar, qual parâmetro que você vai passar para ela? Você vai passar o parâmetro 10, 15, 20, um vetor, um inteiro. Qual parâmetro que você passa quando você quiser que essa função comece a executar pela primeira vez? Então, esses dois são claros. O terceiro vem da aula passada, que eu fiz uma pequena revisão. Então, a gente tem aqui um parâmetro, aqui a gente tem dois parâmetros. O terceiro, esse cara vai ocupar uma região de memória. Quanto de memória você quer guardar? 10 bytes, 15, 20, 50, 100 bytes? Você vai escolher isso que quiser. Então, esses parâmetros, a princípio, são os que a gente consegue lembrar o que a gente já viu. O que o FreeRTOS pede para a gente? Então, ele pede que, ao criar uma tarefa, e a função que cria uma tarefa é o task create, tá? Aqui ele usa uma notação que é muito comum em algumas estruturas de programação, que é o primeiro caractere representa o que a função devolve. Então, toda vez que você vê um caractere começando com um X, quer dizer que ele devolve uma struct. Tá? Toda vez que você vê ele começando com I, ele está te devolvendo um inteiro. Toda vez que você tiver uma letra V, ele não te devolve nada. É um void. Então é só uma maneira da gente bater o nome da função e já saber se ela devolve ou não alguma coisa, tá? Ah, Rodrigo, aqui tá óbvio que ele vai devolver alguma coisa, que é uma estrutura aqui, o base type. Mas aqui a gente está vendo a definição da função. Normalmente a gente só vê os nomes das funções. Na hora que a gente entrar no código, a gente vai ver isso. No próximo slide a gente já vê isso. E a gente tem uma informação legal, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o FreeRTOS. Isso aqui é um padrão que o FreeRTOS usa, mas é um conhecimento legal para a gente manter. Vários projetos usam a mesma ideia. Então vou criar um processo. Quais informações a gente tem que ter? Tá aqui. Quem que é? Cadê a função? Né? 2. Qual é o parâmetro que você quer passar para ela? E 3. Quanto de memória você quer reservar para essa função? Então, as 3 informações que a gente já viu estão tranquilas. Há uma quarta informação que a gente já viu, mas está um pouquinho fora de contexto, né? Que não necessariamente é obrigatória, mas ela entraria aqui, que é a prioridade. Esse kernel trabalha me permite trabalhar com estruturas baseadas em prioridade. Você pode colocar a mesma prioridade para todo mundo, aí tem algumas questões que acontecem, mas você consegue criar prioridades diferentes para diferentes processos. Então você tem que falar qual é a sua prioridade. Se eu não me engano, a prioridade mais baixa é 0. Acho que é isso mesmo. E a prioridade mais alta ela é configurável. Pelo menos 10, 15, 50. Se eu não me engano, pelo menos um char. E aqui você tem um base type, né? Se eu não me engano, pelo menos um char você consegue. Então, você consegue colocar prioridades até 127. Se eu não me engano, ele coloca. Não, acho que é unsigned. Então, se eu não me engano, ele trabalha até 255 níveis de prioridade, tá? Aí é muito comum, a gente, como eu acho que comentou na aula passada, para algumas estruturas de prioridade, cada processo tem uma prioridade diferente. Não tem 2 processos com a mesma prioridade. Se você usar essa regra, aqui com o base type mais simples, a gente vai ter 255 processos no máximo. A gente pode mudar para inteiro, aí você explodiu a quantidade. O que está faltando aqui? 5. Informação extra, tá? Qual que é o nome do processo? O nome texto. Eu não quero saber o ponteiro de função, eu quero saber qual que é o nome que você quer dar. Em ASCII, em texto. Para que isso? Para depois, na hora que você for fazer debug do sistema, você consegue dar um print e saber qual que é o processo que está gastando mais memória, qual que está gastando menos memória. Isso em formato visual, né? Então é o que a gente quer trabalhar nesse sentido. Por fim, a gente tem um handle. O handle, handle
Como é que é o nome disso em português? Aquela parte que você segura. Handle em português seria alça, tá? Alça. Tipo assim, a alça da mala, a alça da gaveta, ou a alça da mochila. O handle é onde você segura um determinado objeto, tá? Onde você se apoia para fazer uma determinada força, ou para imobilizar aquele objeto no lugar, ou para puxar aquele objeto, para carregar aquele objeto. Então seria a alça daquilo ali. O que, que ele quer dizer como task handle? O task handle seria a alça da tarefa. A tradução aí não é muito legal, tá? É melhor a gente fazer um segundo esforço de tradução. Handle, a gente pode ser também guia. Se eu não me engano, pode ser guia. Fiquei com dúvida agora. Tipo guia de coleira de cachorro. Então o task handle seria como se fosse a coleira da tarefa. O que, que isso quer dizer pra gente? O task handle, deixa eu apagar aqui rapidinho. O task handle, então, é um ponteiro através do qual eu consigo gerenciar a tarefa. Então, eu posso falar, ó, sistema operacional, para a função 7 para mim, por favor. Ó, reinicia a função número 7. Ó, pausa a função número 8. Reinicia a função número 8. Como é que eu falo para ele qual é a função que eu quero que ele pause ou que ele reinicie? Através do handle, através desse parâmetro que ele vai devolver para a gente. Então, utilizando o handle, eu consigo gerenciar as tarefas. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhes nessa aula ainda. Ok? Como é que então é a cara de um main, né? Como é que é a cara de um programa geral? É essa daqui. A gente dá include no freeRTOS.h, dá include nas bibliotecas do FreeRTOS você vai usar. Aqui eu estou usando só a task.h, mas eu vou ter a task.h, queue.h, eu vou ter o semáforo.h, você vai ter o timer, o time.h, event groups, eu acho que é groups.h. Você pode adicionar as ferramentas. Do mesmo jeito que você também pode, aqui eu não estou fazendo isso, mas você pode também dar o teu include em que? Nas suas bibliotecas. Então eu tenho lá o keypad.h. Então adiciona para mim o keypad.h. E aí eu vou usar o keypad do keypad da placa. Então todos os drivers que você criou, você vai fazer isso normalmente. A primeira coisa que a gente faz em termos de funcionamento das atividades nossa é criar as tarefas. Aqui eu estou pensando com o sistema funcionando. Então eu tenho lá o meu main, o main começou a executar, você tem todas as inicializações. Aqui você vai colocar o init LCD, você vai colocar o init display de 7 segmentos, o init dos seus periféricos, dá valor inicial, você vai inicializar todo mundo. Em termos de SO, a gente vai inicializar, vai criar as tarefas. Aqui o exemplo. Eu estou criando uma tarefa que ela é baseada na função task1. Eu estou dando nome para ela de task1. Qual que é o mínimo de memória que ela vai ter? É a variável config minimum stack size mais 120. Então, para ficar mais fácil, em vez de eu chutar um valor, eu peguei o valor mínimo, esse mínimo stack size, e aumentei 120 nele aqui. Depois disso, nós temos o parâmetro. Que parâmetro você está passando para o processo? Estou passando. Eu não me importo com esse valor, então eu estou passando o valor null. Tá? Null é um valor que representa não tem valor nenhum. Então, cuidado, tá? O null não quer dizer que eu não estou passando nada. Você está passando nada. Em algum lugar do sistema operacional, do compilador, em algum lugar existe isso aqui, ó. Define null e um valor. Qual o valor? A maioria dos casos a galera vai lá e coloca 0. Em alguns casos o cara coloca o valor máximo, 0x FFFF para 16 bits ou
FFFF para 32 bits. Em alguns lugares malucos eu posso colocar, sei lá, 42. Por quê? Porque é a resposta da vida, do universo e tudo mais. Aleatoriamente. Ele escolhe esse número aleatório? Poderia escolher. A gente tem alguns problemas em escolher aleatoriamente. Então, normalmente, a gente fica ou com 0 ou com o maior número possível. Tá? Essas são as escolhas mais comuns. Mas null é um valor. Só que é um valor que eu dei uma característica especial para ele. Então, o que eu estou falando aqui na hora que eu falo null eu estou passando um valor que se você interpretar esse valor aqui ele significa que eu não quero passar valor nenhum. É um valor vazio. Só ver. Agora não quer mais apagar? Não. É um valor que não serve para nada, então tá tranquilo. Prioridade. Esse processo é prioridade 1. Então o nível de prioridade dele é 1. E, por fim, o task handle dele. Você quer o handle dele, você quer a coleira dele, você quer o cartão de visitas dele? Não estou interessado com ele não, tá? Fica tranquilo aí, não precisa usar não. Beleza, aqui então eu acabei de adicionar o meu sistema. Só ver se eu consigo apagar por aqui. Não, depois eu ver se outro slide ele deixa eu apagar. Eu terminei de adicionar, então nesse momento aqui eu terminei de adicionar todo o meu processo. Depois que você adicionou todas as suas tarefas, a gente chama o Task Start Scheduler, que a gente chamava até pouco tempo atrás de kernel loop, que é aquele cara que vai pegar o primeiro processo, vai executar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, não necessariamente em ordem da fila, mas em ordem de prioridade ou de tempo, quem que está mais perto para executar, né? Então ele vai executar exatamente essa ideia. Por fim, o scheduler, lá dentro dele, ele tem o seu loop infinito. Então, isso quer dizer... Opa, não é... Aqui abre as chaves, fecha as chaves, vai ter um monte de coisa lá dentro. Isso quer dizer que ele, idealmente, nunca sairia dessa função. Se sair, deu problema. Se deu problema, chegou aqui. Se chegou aqui, você vai fazer o quê? Então, nunca deveria chegar aqui. Mas eu posso novamente pensar naquela ideia do fail safe. Se chegou aqui, alguma coisa de errado aconteceu. Então vamos falhar graciosamente, né? Vamos criar uma maneira de falhar com o menor problema possível. Não o menor problema, mas a menor consequência possível. Então isso é a adição e é assim que funciona um programa normal usando o FreeRTOS. Segunda funcionalidade que a gente consegue fazer com o FreeRTOS, a gente consegue remover tarefas. E aqui é um pouquinho diferente do que a gente viu até agora. Além de remover a tarefa quando ela não quer executar mais, eu consigo remover a outra tarefa, independente dele querer executar ou não. Aqui começa a ficar interessante. Por quê? Porque eu posso ter uma tarefa principal que fala, você vai lá e executa, você vai lá e executa. Não, você estava executando. Eu não quero saber se você terminou, se não terminou. Eu vou te arrancar do sistema, eu vou te deletar. O que você faz? Você chama a função vTaskDelete, V de void, então ela não devolve informação nenhuma. Então, vTaskDelete e parâmetro. Qual o parâmetro que tem que passar? O handle da tarefa. Então eu tenho que saber qual é o handle de cada uma das tarefas para eu poder deletar as tarefas que eu quero. E para eu ter opção de usar essa função, eu tenho que ir lá no arquivo config.h, que a gente comentou rapidinho na aula passada, e garantir que lá no include vTaskDelete tenha valor 1 ao invés de valor 0. Ou seja, ele adiciona isso no código e me permite chamar esse código com a placa executando. Se você não precisa de deletar task, ótimo. Desliga essa opção. Então é impossível deletar as tasks de maneiras normais. Mas mesmo assim você tem uma redução de quantidade de memória que você está gastando. Então depende da funcionalidade versus quantidade de recursos que você tiver. O funcionamento é muito simples. Chama então o vTaskDelete, passa o handle. Como é que funciona isso daí? Tem duas maneiras. A maneira mais simples é essa. vTaskDelete
null. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você passa o null como parâmetro, eu não devia passar o handle, Rodrigo. Você falou que ó, tem que passar o handle, que é aquele ponteiro para tarefa, para poder iniciar. Isso mesmo. Mas o que acontece se eu passo null? Você fala assim, olha, eu não tenho handle. O que você está fazendo, você está se autodeletando-se. Você está cometendo um suicídio computacional. Então, a tarefa chegou e falou assim, ó, foi uma boa vida, deu tudo certo, cheguei no fim, não desanimei, mas está pronto para terminar. Beleza, você vai lá e termina a vida. Eu estou pronto para terminar. Kernel, você não se termina. Essa é a diferença. Você pede pro kernel e fala o seguinte: olha, me delete. Eu tô de boa aqui. O que você quiser, a hora que você puder, beleza. Pode me arrancar do kernel. Pode me arrancar da execução. O código da função continua armazenado, mas é como ela não está mais em execução. Então, o que efetivamente aconteceu, você apertou o X lá no Windows Explorer. Estava com a telinha aberta, apertou o X, deletou a tarefa, deletou aquele processo, o executável dele continua na máquina. Se você quiser rodar de novo, você pode rodar de novo, mas aquela instância, ela terminou. E se você tiver acesso ao handle de outra tarefa, que é o que a gente vai, se eu não me engano, é o que a gente vai fazer no laboratório, você consegue deletar outra tarefa da outra pessoa, de outra pessoa que fez, sem problema algum. O scheduler, por causa disso, né, ou a grande vantagem dele é que a gente consegue usar ele de maneira preemptiva ou colaborativa. Se você está no mundo do tempo real, tem poucas necessidades ou motivos para você ir para o colaborativo. Normalmente a gente vai querer trabalhar com preemptivo. O colaborativo ele é um pouco mais barato, termos computacionalmente falando, mas o preemptivo é o que traz algumas vantagens muito maiores para a gente. Então, você configura esse cara lá. No preemptivo, ele sempre vai executar a tarefa de maior prioridade. E no colaborativo, ele vai esperar as tarefas terminarem de executar. Então, elas não são interrompidas por outras tarefas ou pelo troca de contexto ou pelo sistema operacional. Pode ser interrompido por interrupções de hardware do teu microcontrolador, mas o SO não faz essa interrupção. No modo preemptivo, o que a gente faz, a gente divide o tempo em pacotes de tempo. A gente chama de time slice, né? Uma fatia de tempo. Então o que acontece é que cada tarefa tem uma fatia de tempo a executar. Olha, você tem 2 minutos, né? Então, criançada chegou no parque, tem lá o pula-pula, falou assim, ó, primeira renca, entra aí, vocês têm 2 minutos para pular, né? Depois disso, tira aquela criançada, põe a nova, ó, mais 2 minutos para todo mundo. Então, esse é o tempo de execução. A gente pode imaginar como se o nosso sistema fosse mini trampolins, tá? Que cabam apenas, utilizando meus dotes artísticos, né? Uma criança, aqueles pequenininhos, né? Isso é um processador. Terminou? Gasta um ΔT para ela sair e gasta um segundo ΔT que não necessariamente é o mesmo para então ΔT1, cadê você aqui? ΔT1, ΔT2 para um sair e o outro entrar, né? E dentro, quando ele está dentro, ele tem um terceiro ΔT, o terceiro ΔT, que é a quantidade de tempo que ele tem. Esse terceiro tempo é o que a gente chama de time slice. É a fatia de tempo que eu vou reservar para armazenar. Ah, mas e se tiver uma fila gigante de criança aqui? Vai ficar todo mundo esperando, né? E o nosso sistema, a gente tem cartões VIP. Então, cada criança tem um número. Dependendo do número, ela tem prioridade. E é fixo. A prioridade não muda. Então, a criança que tiver o cartão ouro, ela tá na frente. Enquanto ela quiser ficar lá pulando, ela fica pulando, né? O sistema é um pouquinho estranho. Por quê? Deu tempo,
essa criança ela tem que sair. Se ela for a mais importante, ela volta ao mesmo tempo. Ela sai e volta. Mas eu gasto esse tempo. Eu tenho que. Ou no mínimo, alguns SOs fazem esse truque. Deu tempo, o cara chega lá, abre a porta e fala assim: tem que sair. Aí o cara fala assim: não, eu tenho um bilhete dourado do Willy Wonka. Ah, beleza, pode ficar aí. Então, no mínimo, você vai lá, abre a porta, pergunta, fecha a porta e manda bala. Mas eu gasto um tempo nessas trocas nessas trocas de contexto. Né? Para que isso funcione, a gente tem uma interrupção de tempo que o SO gerencia. Então, para um SO preemptivo, do jeito que a gente, mais tradicional, né? A gente tem que ter Cadê? Espera aí. Deixa eu ver. Ah, eu me perdi completamente aqui. Vamos lá. Saiu. Beleza. Não, é isso mesmo. Então vamos recuperar o trem de pensamento, né? Para que ele funcione, a gente precisa de uma interrupção. Tá? O que essa interrupção me permite? Ela, por hardware, pausa o sistema, independente de onde estiver, vai para outra atividade e libera a execução daquela outra atividade. Ela faz isso através da troca do ponteiro de stack, como a gente comentou há duas ou três aulas atrás. Então ela faz isso em ambiente de interrupção. Tá? E aí a gente tem um suporte do hardware me permitindo fazer isso. Então a troca é feita pelo hardware. O tempo que esse tick executa, ele é configurável. O FreeRTOS nos permite configurar. Então você pode falar que você quer de 10 em 10 mili, de 5 em 5 milissegundos, de 1 em 1 nanosegundo, não tem problema nenhum. Você consegue fazer a configuração do que você quiser, teoricamente. Tem limitações físicas, que a gente vai ver algumas delas já. É interessante, quanto mais rápido, mais interessante. Porque isso é a quantidade de tempo que você vai alocar para cada um dos processos. Então, se você alocar, no caso aqui, o exemplo que a gente está vendo, de 100 Hz, quer dizer que, no mínimo, você só consegue trocar de processos de 10 em 10 milissegundos. Se tem algum evento que você tem que tratar mais rápido que isso, você não consegue fazer isso por vias normais. Ou você vai ter uma outra interrupção de hardware que vai fazer isso para você, ou você não consegue fazer isso de maneira tradicional. Então você aumentar é bom. Rodrigo, quais são os valores? Normalmente a gente trabalha de 10 a 1 milissegundo. Tá? Isso é o geralzão. Situações específicas a gente trabalha com valores completamente grotescos, né? Mas no geral 10, 5, 2, 1 milissegundo são valores legais a gente conseguir trabalhar. E por que a gente não deixa simplesmente o mais rápido possível? Por causa dessa figura aqui. O que está acontecendo? Para sair da tarefa 1 e ir para a tarefa 2, eu gasto um tempo de troca de contexto. Eu gasto um determinado tempo para fazer essa troca de contexto aqui. Normalmente, que é aquele tempo de tirar a criança e colocar a outra. Ou, se é a mesma criança que vai continuar, você chega lá, se abre e fala: ah, beleza, pode continuar. Mas eu gasto esse tempo. Então, eu tenho um delta T aqui que é fixo. E essa é o grande problema. O limitador mais crítico que a gente tem. Como esse tempo é fixo, esse cara, como eu gosto de brincar, né? Ele é o salário do kernel. O kernel, para executar, ele vai lá, gasta o tempo dele fazendo as coisas dele e volta. Então é o salário que ele vai executar. E é fixo o salário dele. Só que se você quiser diminuir o intervalo,
você vai ter que fazer essas trocas cada vez mais constantes. Se elas são mais constantes, esse ΔT aqui, ele é fixo, mas o período entre o começo de uma troca e a próxima, você está diminuindo. Se você está diminuindo, esse aqui sendo fixo e esse cara diminuindo, quer dizer que o valor final aumenta. O que significa esse valor final? Significa quantos por cento do tempo, vamos até colocar aqui, ó, quantos por cento do tempo você está gastando para gerenciar o sistema. Eu não quero gastar tempo para gerenciar o sistema. Quero que seja o mais rápido possível, que ele gaste o mínimo possível. Para gastar o mínimo possível, esse cara de cima você não consegue mexer muito, porque ele é fixo. Então eu tenho que pegar esse cara de baixo e aumentar. De modo que o meu período passa a ser mais longo. Ou seja, troca, deixa a tarefa um tempão. Troca, deixa a tarefa um tempão. E aí você vai gastar menos recursos com o kernel. Tá? Mas qual que é o valor ótimo? Depende da aplicação. Tem outras complicações que podem advir dessa solução. Mas via de regra, para os processadores que a gente tem, rodando aí a 80 MHz, 100 MHz nessa faixa, coisa de 1 milissegundo, tá legal. É um custo relativamente baixo para a gente poder pagar. Então, as tarefas elas vão trocando à medida que os tempos do time slice termina. Tá? Mas existem outras atividades, tá? Existem outras questões. Por quê? A tarefa, ela por ela mesma, ela pode querer executar para sempre. E aí a gente tem um problema de prioridades. A gente percebam aqui que tá bonitinho, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 1, tarefa 2. Isso só acontece em duas situações. As prioridades P1 é igual P2. As prioridades são iguais. Ela executa um pouquinho um, depois um pouquinho outro. Um pouquinho um pouquinho outro. Isso é o que a gente chama de round robin. Né? É o escalonador, a ideia do modelo do round robin. Então, prioridade é igual, então ele vai executar um pouquinho cada uma. Ou a tarefa 1 tem uma prioridade 1 que é diferente da prioridade 2. Se prioridade 1 é diferente da 2, ou a 1 é mais importante ou a 2 é mais importante. Vamos pensar no caso. Se a 1 é mais importante e ela quer executar para sempre, esse gráfico nunca vai acontecer. Por quê? Porque a tarefa 1 é mais importante e ela vai executar para sempre. E a tarefa 2 simplesmente não executa nunca, porque a tarefa 1 não permite. Então, mesmo sendo preemptivo, por causa das prioridades, todas as tarefas têm que prever um dado momento para passar a bola, para não executar mais. Então, uma das maneiras que a gente faz isso é programar o nosso sistema não para atividades que executem sem fim, mas sim para atividades que respondam eventos. Então a gente parte para um modelo de atividades que elas vão responder um determinado evento. Pode ser evento, por exemplo, essa atividade, essa tarefa, ela vai executar toda vez que alguém apertar um botão. Toda vez que apertar um botão, ela faz alguma coisa. Toda vez que chegar um pacote na serial, ela faz outra coisa. Toda vez que eu perceber uma mudança de luminosidade no sensor, ela faz outra coisa. Então, as minhas tarefas estão respondendo a eventos. Nem que esse evento seja de tempos em tempos. Então, assim, a cada 300 milissegundos eu tenho que ir lá e atualizar o display para não dar flicker. A cada 50 milissegundos eu tenho que fazer uma rodada de debounce no teclado para não perder sensibilidade da tecla. Então, eu posso ter estruturas e eu posso ter sequência de eventos temporais, mas eles continuam sendo eventos. Então, é importante para a programação, principalmente no FreeRTOS, mas basicamente quase qualquer sistema de tempo real, a gente criar as tarefas orientadas a eventos. Como é que é uma tarefa orientada a evento? Eu espero que aquilo aconteça e processo a atividade. Simples. Tá?
como é que é esperar o evento? Tá? E aí entra o grande truque da questão. A gente vai, as próximas 4 aulas, as próximas 3 ou 4 aulas, a gente vai estudar isso. Porque existe uma série de maneiras de nós esperarmos eventos de maneira, vamos dizer assim, passiva, tá? A gente não vai ficar dando pooling na variável. E aí, já chegou? E aí, já chegou? E aí, já funcionou? E aí, já passou esse tempo? Não, a gente vai inverter o jogo. A gente vai falar, o sistema operacional, eu estou esperando que isso aconteça. Quando isso acontecer, me avise. Aí o sistema fala, você vai esperar? Vou, então tá bom. Eu vou pegar essa tarefa e vou jogar na lista das tarefas que estão esperando alguma coisa acontecer. Então lembra lá atrás, quando a gente tinha um vetor de processos, de ponteiros de função com todas as funções que queriam executar? Agora a gente tem um segundo vetor, que são todas as funções que não querem executar, porque elas estão esperando alguma coisa. Então, o escalonador, ele olha esse primeiro processo, que é o processo das funções que estão prontas para executar. Se ela está esperando alguma coisa, vamos supor que esse processo está esperando, ele joga para essa fila e tira da fila de cima. Então eu não olho mais esse cara. Então eu tenho uma segunda fila dos processos que estão esperando alguma coisa, seja esperar um tempo, seja esperar alguma coisa da serial. Então eles ficam ali aguardando. Isso me ajuda a tirar os processos da fila de cima e jogá-los para a fila de baixo. Olha que legal. Agora eu posso ter uma prioridade 1 diferente da prioridade 2, tá? Só que a tarefa 1, ela terminou de executar, ela fala, agora eu não quero mais, eu quero esperar X segundos para executar de novo. A tarefa 2, ela executa enquanto a 1 está esperando. Depois ela fala, eu também quero esperar X. Ou, não, ela quer executar para sempre. Só que como a tarefa 1 ela é uma tarefa de prioridade mais alta, mas ela é cordial, ela executa um período, espera um tempinho para outra tarefa poder executar, executa de novo, espera um tempinho para outra tarefa executar. E aí a gente tem esse gráfico mesmo com prioridades distintas. Então, a tarefa de prioridade mais baixa possível, tudo bem ela querer monopolizar. As mais altas é bom a gente ter um determinado tempo, permitir essa espera das tarefas. Tá? E esse vetor de baixo é o vetor que a gente chama das tarefas bloqueadas. As tarefas elas estão bloqueadas quando elas estão esperando alguma coisa. Então, toda tarefa que espera para um determinado evento, a gente fala que ela está bloqueada. Ela pode estar bloqueada por duas maneiras. A primeira a gente vai ver hoje. Condições temporais. Olha, eu vou pedir para esperar um tempinho para executar depois. Espera para sincronizar as atividades. Que é o que a gente vai ver agora. Ou elas estão esperando alguma estrutura de sincronização. Filas, semáforos, mutex, elas estão esperando que alguma coisa aconteça para colocar. Isso aqui são as próximas 2 aulas. O que são os eventos temporais? São os delays. Então você tem lá o task delay, que é bem simples, V é void, né? Não devolve nada. Você fala assim, espera para mim X ticks. Lembra lá da velocidade de 1 milissegundo, 10 milissegundos de troca de contexto? Aqui lá é o meu tique. Aqui eu falo, espera 10 ticks, espera 15 ticks. Eu não conto em segundos e milissegundos, eu falo em ticks. Beleza, espera aí X ticks. E o cara vai esperar. Só que ele não vai ficar esperando assim, e aí, já deu tempo? E aí, já deu tempo? Não. Ele fala assim, olha, sistema operacional, eu posso ficar agora de boa 20 segundos. Aí o cara fala, tranquilo. Ele pega, tira você, joga na segunda fila. Daqui 20 segundos ele joga na fila original. Na fila de quem estava querendo executar. Se você tiver a maior prioridade dentre todos aqueles que estão na fila querendo executar, você executa. Se não, você continua quietinho ali esperando a sua vez. A gente tem 2 delays. E a diferença deles é crucial no bom funcionamento quando a gente está falando de tempo real. O delay é o que a gente está acostumado. Como é que funciona o delay?
Vamos pensar aqui na rotina de tempo. Tá bem grande. Eu estou executando alguma coisa, aí fala, dá um tempinho pra mim. Sei lá, meio segundo. Aí ele vai dar meio segundo. Volta a executar. Aí de novo, mais meio segundo. Aí ele volta a executar. Depois, mais meio segundo. Depois ele volta a executar. Depois, mais meio segundo. Depois ele volta a executar. Vamos imaginar que o que a gente quer fazer? A gente quer ligar o LED. Aqui a gente quer ligar o LED, esperar meio segundo. A gente quer desligar o LED e esperar meio segundo. Se eu ligo, espero e desligo, eu vou ter uma forma de onda de luz, uma forma de ativação do LED assim. Certo? Qual é o período? De quanto em quanto tempo esse LED pisca? Qual é o período de ativação do LED? Eu não sei. Eu só sei que esse período não é 1 segundo. Isso eu sei. Mas você não falou que você vai ligar por meio segundo e desligar por meio segundo? Não. Calma lá. O que a gente está fazendo agora é liga, espera meio segundo. Desliga, espera meio segundo. Qual que é o período? O meio mais meio dá 1, mais o tempo que eu gastei para fazer isso, mais o tempo que eu gastei para fazer isso. Então é mais do que 1 segundo. Então o delay ele insere um atraso. Ele não me ajuda a sincronizar a atividade, ele insere um atraso. E é isso, ele me insere um atraso do tempo que você pediu. Tem hora que você realmente precisa de um tempo específico. Tem hora que a gente quer fazer um pouquinho diferente. O que eu queria? Eu queria ligar. Opa, quero ligar. Deixa eu refazer para fazer com calma. Eu vou fazer uma atividade. Eu vou ligar. Eu quero esperar um tempo. Aqui eu quero desligar. Depois eu quero ligar. Depois eu quero desligar. E lembra, para ligar, por mais rápido que seja o teu sistema, você tem que pegar o endereço de memória onde está o LED, se é a porta B, se é a porta C, se é a porta E. Você tem que pegar o valor que está lá, fazer uma máscara binária para ligar só aquele bit sem estragar os outros e salvar aquele valor de volta. Então você gasta alguns microsegundos, nanosegundos, femtosegundos, ok, mas você gasta. Então não é aquele valor ideal. O que a gente gostaria é que daqui até aqui eu gastasse meio. E depois daqui até aqui eu gastasse meio. Para isso a gente tem o delay until. O delay until ele tem um incremento de tempo muito parecido com o delay, mas ele tem agora um relógio. É como se ele tivesse um relógio paralelo, tá? Esse meu relógio ficou horrível, né? Ia tentar fazer um cronômetro, ficou horrível. Ele tem um reloginho paralelo aqui. O que esse relógio faz? Esse relógio não é assim que funciona lá dentro é um pouquinho diferente, mas ele continua contando. Como se fosse aqueles nossos tiques de contador do timer que a gente fez na interrupção do kernel, nas aulas anteriores. Mas qual que é a ideia? Você fala assim, olha, meu amigo, eu quero que você espere meio segundo. Beleza. Ele vai lá e espera meio segundo. Se você chamar essa função de novo, ele sabe esse horário. Essa é a diferença. Ele sabe qual que era o a última execução. Na hora que você pede meio, ele vai esperar meio desde a última execução. Desde a última vez que você salvou. Por isso que ele chama aqui, vou apagar, mas previous wake time. Qual que é o previous wake time? Olha, a última vez que ele ativou foi tal hora. Então, dessa hora, me espera meio segundo. Não é para esperar meio segundo. Porque o que já passou, você desconta, mantém a ideia executada.
Então, se você precisar de eventos sincronizados, delay until. Se você precisar de só um tempo, dá um delay. Tá? Então, como é que isso funciona? Para a gente contar em milissegundos ficar um pouco mais fácil, porque a gente não sabe, ou não necessariamente a gente lembra qual é o tick da nossa placa, né? Então existe uma variável chamada port tick period ms, onde você divide o teu valor pelo tick do sistema, e aí o resultado acaba saindo em milissegundos. Então isso permite que a gente tenha uma estrutura sendo executada de tempo em tempo, sem problema algum. Tá? E aí, esse do something vai executar de 500 e 500 milissegundos. Então vai ligar, 500 milissegundos, desliga, 500 milissegundos, liga. Tá? E aí, isso me faz, como ele faz alguma coisa, vamos supor que ele liga, depois ele desliga, o meu tempo final seria o dobro do tempo. Mas só se ele executar uma única atividade a cada 500 milissegundos, cuidado, não tem until. Então, esse tempo é maior ou igual que 500 milissegundos. Ele não é 500 milissegundos. Não é que você colocou um delay que resolveu, não. É maior ou igual que 500 milissegundos. Mas funciona belezinha do jeito que a gente quer. Esse task delay, ele bloqueia a tarefa. Ele vira para a tarefa e fala assim, olha, eu vou ficar 500 milissegundos bloqueado. Por quê? A ideia do bloqueio, a tarefa ela tá parada porque tem um bloqueador. Esse cara não deixa a tarefa executar, ele não deixa a tarefa continuar. Por isso que ela está bloqueada. Agora, eu posso pedir para a tarefa, calma aí, espera. Espera o quê? Não, espera. Só fica dormindo aí, não precisa continuar fazendo mais nada. Então, eu pauso a tarefa. Não é que a atividade pediu para esperar um tempo e aí, por causa do tempo, ela foi bloqueada. Não é porque a atividade está esperando o resultado da comunicação serial e porque ela está esperando o resultado, ela está bloqueada. E quem desbloqueia é a serial. Quem desbloqueia é o relógio. Então ela é desbloqueada automaticamente quando a situação que ela espera acontece. Né? Mas eu posso simplesmente falar para ela, olha, para aí. Então não tem ninguém, não tem nenhum evento que ela vai aguardar para desbloquear. Eu simplesmente pauso a tarefa. É o modo de suspensão da atividade. Como é que a gente faz isso? A gente chama o task suspend. Então você chama um task suspend, a tarefa para de executar. Ela fica congeladinha. Não continua. Para continuar, alguém tem que chamar o task resume. Ela continua sendo executada. Então imagina que você tem uma determinada atividade na tua placa que está funcionando e você quer poder ligar ou desligar aquilo ali. Você tem uma opção. Ah, eu quero que imprime no LCD o estado atual da máquina, sim ou não? Porque às vezes você não quer imprimir para não ficar aquele negócio piscando. Lá. É uma configuração do equipamento, né? Então você pode ir lá no teu menu e você dá em vez de você criar uma variável global, que aí você liga naquela variável e aí o teu processador fala assim, ah, a variável tá ligada? Tá, então é para imprimir. A variável tá ligada? Não, então não é para imprimir. Isso faz diferente. Você cria uma função, uma tarefa que imprime no LCD. É para imprimir? Liga a tarefa e deixa ela rodar. Não é para imprimir? Suspende. Você não deletou a tarefa, ela continua lá. Então você suspendeu. Ela tá quietinha, sem problema algum. Na hora que você precisar voltar a funcionar, você vai lá e dá um resume na tarefa. É quase como criar aquela variável global que vai condicionar a execução, só que você faz isso via SO, sem variável global, suspendendo ou executando automaticamente a atividade. E o processo é relativamente simples. Eu posso suspender outra pessoa. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma função, uma determinada função. O que ela fez? Ela criou um handle. Ela criou uma outra tarefa. Então eu tenho uma tarefa sendo executada, que é esse VA function. Ele criou uma outra tarefa, que é o vtask code. Tá aqui, ó. Ele criou essa outra tarefa. Só que ele fala assim: olha, eu criei e
devolve para mim o teu handle. E ele salvou o handle aqui, ó. Eu criei, mas eu quero ser o seu chefe. Me dá aqui o teu handle. O que eu fiz? Eu acabei de criar e eu acabei de suspender. Então você está criado, você está na memória, mas você não vai rodar. Depois, o que você faz? Você pode se suspender-se, tá? Você não, aqui a gente não cometeu um suicídio computacional. A gente entrou em coma, né? Se entubou, entrou lá, ó, quero ficar um tempo na UTI, né? O mundo tá muito cruel, vou entrar no estado de criogenia. Então, você vai lá, joga bastante hélio, hidrogênio, nitrogênio líquido, congela tudo e tá se suspendendo, né? Beleza, tô suspenso. Mas como é que eu saio? Outra pessoa tem que ir lá e chamar o resume. Outra pessoa tem que ir lá e apertar o botão para parar com o processo de suspensão. Ao contrário que aqui, então eu não posso chamar o resume null em nós mesmos, isso não faz efeito. Mas esse cara que eu suspendi, se eu chamar um task resume handle, eu posso voltar a ligar esse cara. Então eu posso pedir para suspendê-lo e eu posso pedir para resumi-lo, que é a maneira que a gente mais costuma utilizar. Então eu posso ter os meus processos suspensos, bloqueados ou executando. Como a gente não tem mais de um processador, ou mesmo que a gente tenha mais de um processador, normalmente você tem muito mais processos do que processadores disponíveis. Os processos que estão tudo certo, mas não estão executando ainda, a gente fala que eles estão ready. Eles estão prontos para executar, mas eles ainda não começaram a executar. E esse é o diagrama final. A gente vai ter um processo running por CPU. Então, se tiver mais de uma CPU, tudo bem, você pode ter mais de um processo, mas via de regra, hoje, então, vídeo extremamente datado, né? Dia 4/7/2021, a maioria dos microcontroladores só tem uma CPU, né? Aí ano que vem muda completamente o cenário, todo mundo tem CPU a rodo sobrando, esse vídeo está completamente desatualizado. Mas em compensação, eu tenho então aqui um processador por CPU, só tem um processo sendo executado a qualquer instante, né? Eu posso então pedir para suspender, e aí notem a setinha. Ele sai do running e vem para suspende. E o blocking, ele sai do running e vai para blocked. Tranquilo, sem problema algum. O suspenso pode ir para bloqueado se acontecer algum evento. Ou o bloqueado pode ir para o suspenso, porque ele pode estar bloqueado esperando alguma coisa. E ainda por cima eu suspendi aquele cara. Então eu posso ir para os dois caminhos. Mas qual que é a diferença mais crítica do blocked pro suspend? O blocked, quando o evento acontece, ele volta pro ready. Tava esperando chegar a serial? Chegou. Então vai pro ready. Tava esperando passar o tempo? Passou. Vai pro ready. O suspenso, alguém tem que pedir para resumir. Ele não vai pro ready sozinho. E não tem como um ready ir pro blocked. Olha a diferença. Mas tem como o ready ir pro suspend. Por quê? Você tem um processo que não estava executando, você foi lá e pausou aquele cara. Ele não está executando. Então é o processo A está executando. Ele fala para o B: olha, você vai, a partir de agora você vai ficar quietinho, você não vai mais executar. Beleza, o B suspende. O A continua executando, ele suspendeu o B. Agora não tem como o A bloquear o B. Por quê? Porque para bloquear você tem que pedir alguma coisa que não existe. Olha, eu quero esperar 10 segundos. Ainda não passou esses 10 segundos. Isso não existe ainda. Então você pediu uma coisa que é impossível nesse momento. Então você está bloqueado. Você vai esperar aquilo acontecer. Ah, eu quero ler da serial. Mas não tem dado da serial. Não tem como ler. Então você está bloqueado.
Ah, eu quero escrever no LCD. O LCD está ocupado. Você não pode escrever porque tem outra pessoa usando. Você vai bloquear. Então, não tem como eu fazer outra pessoa ser bloqueada. Por quê? Porque não tem como eu pedir o que aquela outra pessoa quer. Então, é ela que tem que pedir para poder ser bloqueada. Porque eu só entro em blocked através de running. E a cada troca de contexto no preemptivo ou no cooperativo, a cada passagem de bastão, né? Ele reavalia, ele pega quem estava em running, joga pro ready, e aí na minha lista de todos os processos que estão no ready, eu vejo qual deles tem a maior prioridade. Quem tiver a maior prioridade, volta para running. Essa é a sequência que a gente executa das atividades. Beleza? Vamos fazer um hands-on bem rapidinho, tá? Até para vocês também conseguirem acompanhar a sequência de atividades, como é que vocês fazem o laboratório, né, para já instalar. Como eu comentei, o laboratório a gente vai mudar de software, a gente vai usar agora o Visual Studio 2019, Community Edition, então é só ir lá e baixar. Cuidado para instalar na hora que você vai instalar o Community Edition, normalmente o pessoal usa o Visual Studio para programar em C Sharp, e a gente vai usar para programar em C++, né? Na verdade é C, mas a gente está usando C++, o compilador, porque não tem compilador C no Visual Studio. Tem o C++, funciona legalzinho do mesmo jeito. Então, marca lá para instalar a extensão de C++. Eu acabei de baixar a versão 2021.04 do FreeRTOS, tá? Então eu vou fazer os exemplos na última versão. Então tá funcionando belezinha. Se você estiver vendo esse vídeo daqui 10, 20, 50 anos, é possível que funcione também na última versão. Mas essa daqui tá funcionando legalzinho. Nas anteriores funciona também tudo do mesmo jeito. Dzipem é um arquivo, um punhado de arquivo TXT de 80 MB, então fica bem grande depois de dezipado. Vocês vão abrir o projeto, ele está dentro da pasta. Na hora que vocês deziparem a pasta, vai aparecer uma pasta chamada FreeRTOS, tem uma pasta chamada Demo. O Win32 é Microsoft Visual C Compiler, tá? O Win32 SLN, é o solution dele. E aí a gente abre o blinkmain.c. Se vocês darem uma olhada aqui, ele vai estar lá em RTOS Demo, tem lá Demo App Source, tem uma pastinha chamada Blink Demo, e aí tem o main blink.c. É esse que a gente vai mexer com ele. E por fim, adicionar o código de LCD simulado, tá? A gente pode usar printf, scanf, mas como eu quero simular o periférico do LCD, porque daí a gente vai ver problemas acontecendo no LCD, o LCD começando a se corromper, e aí a gente vai usar ferramentas para evitar que o LCD fique corrompido nas próximas aulas, certo? Então, vamos lá, aquele Alt Tab maroto, Visual C, tá aqui bonitinho, já está aberto o projeto, mas eu vou abrir aqui novamente o arquivo. A gente tem aqui o blinkmain.c, deixa eu aumentar um pouquinho. A função mais crítica para a gente vai dar uma olhada é essa, a blink main.blink. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer o código do LCD. Então já está aqui, está no guia, eu subi lá no Siga. Se você provavelmente estiver assistindo o vídeo e não tiver acesso ao Siga, alguma coisa, me manda mensagem, eu encaminho o código. Então aqui esse é o código para simular compilador C, simular um LCD. A gente vai colar ele logo imediatamente aqui em cima. Então ele está lá, ele cria uma matrizinha, fazendo de conta que ele é. Aqui ó, uma matriz, fazendo de conta que ele é o LCD. 17 caracteres, não se esqueçam do /0. O /0 está ali, a gente tem que tomar cuidado com ele. E aí tem o init do LCD, tem na verdade, essa print é a mágica da simulação. Mas a gente tem também então o init, tem um LCD char e o LCD string e o LCD command. Os commands mais importantes eu fiz a implementação deles, que é o que a gente vai utilizar. E tem o LCD string para facilitar um pouquinho. Seria o nosso printf. Vamos lá, vamos criar um processo? Bom, esse aqui
é um demo de Blink, ele já tem já é um demo um pouquinho mais complexo. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai usar kill agora. Vou deletar essa tarefa, vou deletar o soft timer. A gente não está usando esse cara. Não vou startar o timer. Vou deletar esse carinha aqui. Comentário pode deixar. Então, o que a gente tem é esse código. Task create, start scheduler e aquele o for.tv que não deve chegar ali e não vai chegar se nada der errado. Mas beleza, então vamos lá. Eu vou criar uma tarefa. Vou criar uma outra tarefa. Uma tarefa 1. Tá? Vamos criar a tarefa 1. Como é que é o nome dessa tarefa 1? Vamos ser... Então, tarefa 1 é a tarefa 1. Ok. Como é que a gente cria? Existe um padrão para os processos. Void tarefa 1 void asterisco parâmetro. Belezinha. Void parâmetro. Tá tranquilinho. Se eu apertar para compilar, vai compilar. Tá tranquilo. Tudo funcionando. O que eu quero que essa tarefa faça? Aqui só um detalhe. A gente está criando tarefa 1. O stack size, eu estou colocando o mínimo. Resolve pra gente. A gente não vai chamar nada muito pesado. Ele vai dar conta. Não estou passando nenhum parâmetro. A prioridade. Aqui, esse tá com prioridade é 2. Então, posso colocar aqui só 2. Era do padrão. A prioridade. Ou vão ser diferentes, né? Vamos lá. Prioridade 1913. Porque é o ano que foi inaugurada a melhor universidade de engenharia do Brasil. Então, 1913. Nossa, eu errei a data da Unife agora, eu tô lascado. Deve ter alguém googando aí se é 1913 mesmo. A minha dúvida é 13, não é 13. 1913, então não vou passar nenhum handle, belezinha, tá tranquilo. Vamos lá, tarefa 1. O que a tarefa 1 vai fazer? Primeiro, estrutura básica. For, ponto e vírgula, abre e fecha esse cara. E esse é o nosso loop infinito. Então, vou ficar preso aqui dentro, teoricamente, para sempre. Aqui é o lugar legal para a gente se preocupar com failsafe, se der um problema. E aqui em cima é a nossa inicialização. Como a gente está usando o periférico do LCD, eu vou inicializar o LCD igual a gente inicializa lá nas outras disciplinas. Dá um init no LCD. O que eu vou fazer? Um contador. Então, eu tenho um int tick, valendo tick começa com tick é variável reservada. A int teste. Eu tô muito... Eu gastei toda a minha habilidade criativa no desenho das crianças pulando no pula-pula. Então vamos lá. Int teste igual a 0. E aí a gente vai imprimir esse cara. Então lcd char. Vou imprimir alguma coisa. Lembra que o LCD ele é retentivo. Então se eu quero escrever sempre na mesma posição, eu tenho que retornar toda a rodada esse cara na mesma posição. E a posição que eu vou colocar aqui é 0x80. Tá? E o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir o teste. Eu vou imprimir o valor do teste. Só que eu recebo esse valor em ASCII. Para eu transformar em ASCII, eu tenho que pegar o número e eu só posso mandar um número por vez. Então, eu não consigo mandar 10. Eu mando 1 depois do 0. Vou imprimir só um número por enquanto. Então, vai lá. Resto de divisão por 10. Para garantir que está entre 0 e 10. E vou somar 48, que é a conversão de número para ASCII. E acho que é só... tá. Por fim, eu vou dar um task delay. Não vou me preocupar com until nesse momento, só vou dar um delay de 1000 ticks dividido por port tick. É sem underline? Port tick rate ms, isso mesmo, sem underline. Então, 1000 dividido por port tick milissegundos, quer dizer que isso aqui é 1000 milissegundos. Já que isso aqui é 1000 milissegundos, ele vai
aumentar mais ou menos a cada 1 segundo. Vamos rodar. Só um detalhe, que eu tô com 2 monitores, né? Então eu vou rodar ele, pelo menos no teste que eu fiz, ele vai abrir no outro monitor, aí eu arrasto a telinha. E talvez demore um pouquinho por causa que ele vai criar um executável novo, o Windows vai falar que esse executável não é seguro. Então ele vai segurar, o antivírus vai segurar um pouquinho esse cara para executar. Tá aqui. Tá ali belezinha, o antivírus acabou de me reclamar aqui. Vamos esperar um tempo. Ele falou que pode levar até 10 segundos. E pronto, tá ali nosso LCD. Rodando ou não? Está sempre. Ah! Tá, vocês estão vendo aqui que bonitinho, ó, o LCD. Tá? Tá 0, 0, 0, 0. Óbvio, a gente não tá aumentando a variável teste. Então, teste mais. Aumenta a variável teste. Vamos fazer a mesma coisa, colocar para rodar. Ele vai abrir a telinha do outro lado. Vou arrastar a tela para a gente. E se o meu antivírus não travar tudo, ele vai começar a fazer as impressões dos tempos. Então ele imprime o LCD, atualiza, e aí ele vai continuar. Tá ali 1, 2, 3. Tranquilo. Então o que a gente tem agora é uma atividade sendo executada por uma tarefa. Tá? E a gente vai ver isso nas próximas aulas. Se a gente começar mais de uma tarefa, tentar escrever no mesmo LCD, o LCD vai zoar. Não vai zoar tão hardcore quanto na placa. E se tudo der certo, eu vou tentar mostrar para vocês a placa, os bugs mais nojentos que acontecem na placa. Mas aqui a gente vai ter alguns problemas acontecendo. Problemas específicos de troca de contexto. E aí a questão é justamente, na hora que eu ganhei a capacidade de gerenciar os processos baseado em tempo por causa da troca de contexto, eu ganhei a penalidade que um processo não sabe que o outro está executando. Como um não sabe que o outro está executando, alguns problemas bem curiosos acontecem. Tá? Então, a gente criou um benefício que a gente consegue gerenciar o tempo, só que criou um problema. E aí, para resolver esse problema, a gente vai usar mais algumas metodologias diferentes. Então, o que a gente vai fazer nas próximas aulas é ver esses problemas acontecendo, porque também se tiver tudo acontecendo, beleza, não tem por que implementar. E aí nós vamos fazer uso de aula que vem, se eu não me engano, é Mutex, depois Mutex e semáforo. Depois, a gente vai criar uma estrutura com filas para passagem de mensagem para corrigir esse problema. E a gente vai, no finalzinho, chegar numa estrutura bem legal de um soft watchdog, para utilizar todos os recursos que a gente vê do sistema operacional. Como é que a gente consegue criar umas estruturas bem complexas a partir do momento que a gente tem essas ferramentas à nossa disposição. Então, é isso. Muitíssimo obrigado e até a próxima, pessoal.